Oi pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo aqui é mais uma conversa. É uma forma de eu talvez falar para mim mesmo. Eu pensei muito assim, qual o objetivo desse canal, né? Eu pensei muito, tudo que eu vou fazer eu estudo, tá? Nada é aleatório. Eu gosto de aprender, estudo bastante a respeito. E quando eu tive estudando a respeito, tudo que todos os livros, todos os cursos falavam é o seguinte: quando você vai ter uma estratégia de comunicação, ou seja, esse canal é uma forma de eu me comunicar, não é isso? Para você ter sucesso, você precisa falar o que as pessoas querem ouvir, não que elas precisam ouvir. Sempre, isso é claro, todos os livros sempre falam. E eu pensei, isso me bloqueou muito tempo, né? Eu ficava pensando, o que as pessoas querem ouvir, como assim? Eu fui estudar o que as pessoas querem ouvir. Eu fui ver quais eram os vídeos que faziam mais sucesso, os que tinham mais visualizações, outras pessoas aqui que também falam sobre estudos. E eu fui estudar ali, e de fato eu vi muita gente falando mesmo o que as pessoas querem ouvir. E de fato funciona, tá pessoal? Eu pude verificar, então os livros que eu li, os cursos que eu fiz, realmente estão certos. Se você quer fazer sucesso, você precisa falar, na comunicação, né, se você quer uma estratégia de comunicação bem feita, você precisa falar o que as pessoas querem ouvir e evitar falar o que as pessoas precisam ouvir. Também estudando, eu comecei a estudar muito sobre marketing e as conclusões foram bem semelhantes assim. Confesso que eu fiquei meio enojado, sabe? Assim, sei lá. E por isso acabou que eu não demorei muito tempo a começar a aparecer mesmo e fazer mais vídeos, porque para mim não tem motivação. Tipo assim, tá, pra que eu falaria isso? Porque se eu tiver que falar o que as pessoas querem ouvir, eu não seria eu mesmo, não seria íntegro. Eu teria que falar muita besteira, sabe? Porque as pessoas não querem, talvez não querem ouvir o que eu penso de verdade. Eu teria que me adaptar a isso. Eu teria que me transformar em outra pessoa. Aí eu, não quero isso pra mim, né? Com o tempo, surgiu necessidade, assim, de muita gente me perguntando das coisas. E eu sempre falando, né, mandando e-mail, respondendo, comentário e tal. E eu percebi assim, cara, tem algumas pessoas que querem, ou pelo menos precisam ouvir. De fato, tem pessoas, às vezes ela não quer ouvir, né? Isso até teve um caso, num áudio que eu mandei para uma pessoa, e a pessoa ficou chocada, assim, né, em relação a estudo e tal. Mas eu falei o que ela precisava ouvir naquele momento. Essa é a minha função. Por isso que não me pergunte as coisas, porque você vai ouvir o que eu acho, beleza? Tá, mas voltando aqui à questão do canal. Então, eu percebi que tinham pessoas que precisavam ouvir algumas coisas dentro da minha experiência, né? Eu não vou falar aqui sobre coisas que eu não sei. Mas essa questão dos estudos algumas coisas eu sei, né? Eu sei que realmente transforma, eu sei que é um caminho. Existem vários caminhos para o sucesso. O estudo é um deles e geralmente é o que mais funciona probabilisticamente. Dentro de uma probabilidade, estatisticamente é o que mais funciona. Ok? Eu decidi o seguinte, pessoal. Esse canal vai ser sobre o que as pessoas precisam ouvir, certo? Talvez não faça muito sucesso, é um risco, e tranquilo, graças a Deus eu estou numa posição que eu não enfim, para mim é irrelevante, eu não estou para necessariamente visualizar. Lógico que se tem visualização, se tem compartilhamento, quer dizer que seu trabalho está sendo bem feito. Mas assim, eu não preciso necessariamente disso, entende? Não é o meu objetivo. Então, acho que me deixa numa posição mais confortável, às vezes, do que uma pessoa que, se ele não seguir um pouco desse script, ele não vai ser tão bem sucedido nesse trabalho, né, dele. E nada contra isso, tá, pessoal? Nenhum problema. Só não é o que eu estou buscando para mim. Ok, então eu decidi a seguinte coisa. Como é que funciona aqui? Como é que eu seleciono o que eu falo? Eu sempre penso assim. Se eu estivesse falando para o meu filho, para minha filha, o que eu falaria? Certo? Então, funciona assim. Se meu filho hoje quisesse estudar, aí eu falaria para ele assim, ó, é o seguinte, estudar é super fácil. É só você fazer isso aqui, é bem baratinho, e faz isso e vai dar certo. Vai lá que vai dar certo. Eu não falaria isso, sabe? Porque não é assim. Eu tive essa vivência. Eu também não falaria assim, ó, estudar é impossível, isso não funciona. Não, eu falaria, não, funciona, mas você tem que seguir esse caminho, tem que ter paciência, tudo mais. Então, esse canal se trata disso. Acho que é a maneira que eu estou explicitando agora do que se trata isso. De eu falar como se eu estivesse falando para os meus filhos. De certa forma, eu não me considero tão velho assim, mas muita gente que me assiste aí. Eu acho que eu não tenho ainda idade de ter um filho de 20 anos, né?
Mas vocês podem saber que eu vou estar falando de algumas vezes como alguém que já viveu uma experiência, como um irmão mais velho, como um pai que seja, como um tutor, enfim, como um mestre nessa questão, beleza? Então é disso que se trata esse canal. Quando eu estive num período no Exército, né, as Forças Armadas, achava muito interessante como é dentro do sistema que os mais antigos, os graduados, por exemplo, se você tem um oficial, se você tem dentro da responsabilidade dele, ele te trata como se você fosse quase pai para filho, não paternalista, é diferente, sabe? Mas, por exemplo, quando você é recepcionado, aí tem os soldados mais antigos, aí os soldados mais antigos que vão ensinar os soldados mais jovens, os oficiais mais antigos vão ensinar os mais jovens, e assim sucessivamente, entende? Um coronel é como se fosse um grande pai ali. E você vê que ele quer, dentro daquela, até a questão da dureza mesmo, é que ele quer o bem ali daqueles filhos. Então, você não vê dentro do Exército, das Forças Armadas, muita moleza, no sentido assim, olha, a coisa é isso, é assim, assim, assado, tem que cumprir, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, hoje, a gente está num mundo, assim, sabe, de muita ilusão, de tudo colocado como uma forma... acho que eu não estou conseguindo explicar muito bem. Acho que como é que você está me entendendo o que eu estou falando? Às vezes é colocado tudo como se a coisa é pesada, então a gente não vai falar como é, a gente vai enganar as pessoas nesse sentido, e aí acaba que aquela pessoa nunca consegue realmente o que ela quer, entende? Eu vejo isso em trabalho, eu vejo isso em estudo, eu vejo isso em tudo que compensa nessa vida, eu vejo isso em relacionamento, eu vejo isso, eu até... brinco, eu fiz um curso de casais recentemente com minha esposa, e a brincadeira que surgia lá é que, assim, que as pessoas antes de casar deveriam fazer aquele curso, né? Como de fato existem cursos de noivos. Aí o professor até falava assim, se as pessoas fizessem esse curso, elas não casariam. Ou seja, porque quando elas vão saber realmente o que é, o comprometimento que tem que ter, o quanto que casado é difícil, talvez elas não quisessem casar. Né? Sim, acontece. Mas, por outro lado, pessoal, se você entra enganado, se você acha que é uma coisa e não é, você vai ter muita frustração. Por isso que eu te falo, você tem que saber se você quer pagar o preço das coisas. Em relação a estudar, funciona. Estudar é bom. Estudar te traz resultados. Mas não é fácil, como muita gente fala por aí. Esse é o conselho que eu daria para os meus filhos. Na minha percepção, é a realidade, é a verdade, foi o que eu vivi. Eu não sei, muita gente... Às vezes eu vejo pessoas falando, nossa, eu me sinto às vezes muito burro, né? Gente que tem uma vivência, parece que o cara depositou as coisas aqui dentro com uma forma, aprenda super rápido e tal, e ali rapidinho conseguiu resultados porque seguiu tal método. Não sei, eu acredito na integridade das pessoas, eu só acho, isso pode ser verdade, eu só acho que não funciona para todo mundo e para mim nunca funcionaria, porque o meu caminho é árduo, é difícil, mas em tudo que eu faço na vida costuma dar muito certo seguir nesse caminho. Por via das dúvidas, eu nunca vou seguir outro tipo de caminho. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha entendido o objetivo desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.